Muito provavelmente, em algum momento de sua vida, você já deve ter se perguntado qual é o significado do seu sobrenome, ou até mesmo de onde surgiram os sobrenomes. Nesse vídeo, iremos ver a origem dos sobrenomes, os tipos de sobrenomes e quais os sobrenomes mais comuns no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Virais, meu nome é Rodrigo, e se você não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho de notificação para que você não perca mais nenhum próximo vídeo que a gente postar aqui no canal. Como você já deve ter percebido, eu sempre me apresento nesse canal como Rodrigo. Entretanto, o meu sobrenome é Oliveira, sendo que esse sobrenome é um dos mais comuns do Brasil. E com certeza alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo possivelmente possuem Oliveira como sobrenome. Porém, antes de falarmos a origem e o tipo de sobrenome que não somente o sobrenome Oliveira, mas também os outros demais sobrenomes possuem, devemos falar a respeito de quando os sobrenomes começaram a ser utilizados. Origem do sobrenome. Basicamente, os sobrenomes surgiram da necessidade de identificar melhor as pessoas, já que existem muitas pessoas com o mesmo nome, e para diferenciar as pessoas umas das outras, foi criado o sobrenome. Segundo pesquisadores, os primeiros relatos do uso do sobrenome se deu na China, em meados de 2852 a.C., ordenado pelo imperador Fuxi. Muitos anos depois, na época da Roma Antiga, os romanos começaram a utilizar algo que seria próximo a um sobrenome. Na verdade, um nome próprio seguido de um conjunto de sobrenomes chamado de trianominal, que era composto primeiramente pelo seu primeiro nome, ou seja, o nome próprio, e por mais 2 ou até mesmo 3 sobrenomes, em que o nome das pessoas ficavam da seguinte maneira: começava pelo primeiro nome, ou nome próprio, seguido pelo nome do seu clã, depois disso o nome de sua família e por último, em alguns casos, até mesmo o seu apelido. Alguns anos mais adiante, com a queda do antigo Império Romano, e anos depois, com a ascensão do Sacro Império Romano Germânico, alguns tipos de sobrenomes, como o nome de sua família, foram deixados de ser utilizados. Somente os nobres ainda utilizavam do nome de sua família como sobrenome, já que as pessoas comuns somente utilizavam o seu primeiro nome. Somente muito tempo depois, quando a população já era mais numerosa e necessitava de algo que as diferenciasse uma das outras, que os sobrenomes voltaram a ser utilizados por todas as pessoas de forma mais comum. Lembrando que não existe registros indicando qual é a época exata em que surgiram os sobrenomes, mas sim resquícios como os citados, em que pouco a pouco as sociedades foram adotando a cultura de utilizar os sobrenomes em seus nomes. Na verdade, os sobrenomes foram adotados de maneira natural, e isso devido à necessidade de cada uma das pessoas se diferenciarem através do sobrenome. Tipos de sobrenomes. Já vimos um pouco das origens dos sobrenomes e o porquê deles terem surgido, e como vimos, os sobrenomes surgiram principalmente para diferenciar as pessoas umas das outras, pessoas que geralmente tinham nomes próprios iguais, da mesma maneira que ocorre até hoje. Entretanto, vamos ver agora quais tipos de sobrenomes existem, pois cada um se refere a algo como localização, profissão, filiação e etc. Começando pelos sobrenomes patronímicos e matronímicos, em tempos antigos era uma prática muito comum os filhos receberem o sobrenome do pai, ou seja, o sobrenome patronímico, e as filhas receberem o sobrenome da mãe, chamado de sobrenome matronímico. Em casos raros, os rapazes podiam receber o sobrenome da mãe, por exemplo, se não tivessem pai, ou as moças receberem o do pai, no caso da família do pai ser mais distinta do que a da mãe. Com isso, filhos que tivessem Antunes em seu nome indicaria que ele era filho de Antônio, já Alves significaria que ele era filho de Álvaro, Fernandes, filho de Fernando, Gonçalves, filho de Gonçalo, Nunes, filho de Nuno, Pires, filho de Pedro e Rodrigues, filho de Rodrigo. E também outros sobrenomes patronímicos, que na sua maioria são identificados pela terminação ES, que significa filho de. O sobrenome patronímico também podia ser usado como nome composto, por exemplo, Pedro João, significando Pedro, filho de João. Já como exemplo dos sobrenomes matronímicos, teríamos Antônio Marinho, que seria Antônio, filho de Maria, ou no caso das filhas, Maria Isabel, significando Maria, filha de Isabel. Agora falando sobre os sobrenomes toponímicos, alguns sobrenomes brasileiros, como alguns antigos sobrenomes portugueses, são sobrenomes que fazem referência a um lugar onde o ancestral que o utilizou nasceu ou viveu, ou a acidentes geográficos perto de onde viveu. É aqui que, por exemplo, o sobrenome Oliveira entra, a qual ele tem como origem em tempos remotos, por volta do século XIII. Seu uso indicava que o indivíduo com o sobrenome Oliveira residia próximo a uma árvore ou várias árvores de oliveira. Árvore essa que era utilizada para produzir azeite e consecutivamente azeitonas. Outra utilização
utilização desse sobrenome foi para os judeus forçados ao catolicismo, geralmente utilizado para que não fossem perseguidos na região. Outro sobrenome toponímico que podemos citar é o Almeida. Esse é de origem da palavra árabe Almeida, que significa o glorioso, ou a glória, ou a conquista gloriosa, ou até mesmo a planície. Estudiosos apontam que o sobrenome se remete a um episódio da conquista ao Castelo de Almeida, em uma região de Portugal, em que a partir daí o nome do castelo passou a ser adotado como nome da família, ou seja, Almeida poderia se referir aos indivíduos que residiam no Castelo de Almeida. Outro sobrenome também que podemos citar é o Cardoso, que vem dos cardos, que são espécies de plantas espinhosas. De origem portuguesa, são encontrados registros desse sobrenome por volta do ano 1100. O significado do sobrenome Cardoso seria habitantes do local onde os cardos são abundantes, remetendo-se às pessoas que habitavam locais onde essas plantas eram encontradas em abundância. E claro, outros sobrenomes toponímicos que podemos citar são Azevedo, Braga, Barros, Brasil, Campos, Correia, Castro, Costa, Fontes, Guimarães, Magalhães e assim por diante. Outros sobrenomes toponímicos são de origem indígena, como Jatobá, Palmeira, Pitanga, Pitangui e Suassuna. Partindo para os sobrenomes religiosos, chamados de teóforos, no Brasil é muito comum os sobrenomes com significados religiosos. Estes sobrenomes surgiram principalmente em razão ao abandono de crianças nos orfanatos e em instituições religiosas, muito comum na época. Essas crianças geralmente eram batizadas com o nome do santo relacionado ao dia em que eram encontradas ou batizadas. Também era prática comum uma pessoa, ao se converter ao catolicismo, alterar o sobrenome como forma de demonstrar a sua nova fé. No caso das meninas, o primeiro nome de escolha geralmente era Maria, seguido de um dos títulos da Virgem Maria, como por exemplo Maria da Anunciação, Maria da Consolação, Maria da Graça, Maria Imaculada ou até mesmo Maria do Céu. Falando rapidamente agora um pouco sobre os sobrenomes homeonímicos, este sobrenome era utilizado para indicar que determinado indivíduo pertencia a uma tribo, clã ou até mesmo a um núcleo humano definido por uma entidade. Alguns sobrenomes homeonímicos referentes a clãs ou tribos são Galute, Konu, Isnauer e outros sobrenomes. Agora falando dos sobrenomes referentes a características físicas, esses estão relacionados à estatura, cor de pele ou cor de cabelo, sinais marcantes e etc. Como por exemplo o sobrenome Rossi, que é referente à pessoa ruiva. Moreno geralmente se remete à cor da pele morena. Bianchi se remete à cor de pele branca. O sobrenome Penteado, esse se refere ao uso de penteados famosos que determinados indivíduos utilizavam. Por conta disso, utilizaram essa característica da pessoa naquela época para atribuir esse sobrenome. Outro tipo de sobrenome existente são os de qualidade moral e comportamental. Normalmente compreende antigos sobrenomes ou alcunhas, como Vero, Gentil, Guerra, Henrique, que significava primeiro entre principais, Amodeu, Bento e dentre outros. Agora, sobrenomes de maestria, ofício ou profissão, este se refere diretamente à profissão ou aos seus instrumentos de trabalho, como por exemplo o sobrenome Machado, aquele que faz machado ou é fabricante de machados ou até mesmo que trabalha com machados. Temos também o Wagner, que é de origem germânica, este se denomina fabricante de carroças ou carruagens. Já o sobrenome Ferreira, ou a sua versão em inglês Smith, significa o que trabalha com ferro. Qualidades metafóricas também é um tipo de sobrenome. Este se refere a qualidades de qualquer natureza sem explicitá-las, mencionando-as de modo metafórico, como por exemplo de Marco, Marche e Marques. Este, além de ter um significado patronímico, pode ser referente às suas origens ou um marco de território, fronteiras ou até mesmo aldeias da guerra Marte. Os sobrenomes do tipo de cronologia indicam a sequência de nascimento, como por exemplo Primus, Primitius, que significam o primeiro nascido, ou Tertius, que é o terceiro, Otavo, o oitavo e assim por diante. Os sobrenomes do tipo de homenagem são bem simples de entender. Eles basicamente prestam uma homenagem a alguém ou a algum lugar, ou até mesmo a outros tipos de interesses, como os religiosos. Podemos citar um sobrenome de homenagem ou sobrenome Santiago, que pode ser, por exemplo, referente à capital do Chile, Santiago. Os sobrenomes de circunstância definem o nascimento em algumas circunstâncias que merecem algum destaque. Por exemplo, na época dos romanos, o sobrenome Lúcius, que significava o que nasceu à luz do dia ou ao romper da manhã. Domínicos ou Domingos, por nascer em um domingo. Nascimento, que poderia ser uma pessoa nascida no ano novo ou no dia do Natal, ou em datas muito próximas a essas. Ou ainda Januário e o italiano Genaro, que eram nascidos em janeiro. Outro tipo de sobrenome são os inovados, ou inventado ou adotado. Esse pode ser produzido
reduzido por diversas razões, como a falta de compreensão de nomes anteriores, grafias equivocadas, apelidos recentes que tornaram os sobrenomes incorporados e vários outros acontecimentos, como por exemplo o sobrenome Gobet com T mudo. Existe a versão Gobet com E no final, e o sobrenome Hisnauer, que em alguns casos pode ser mudado para Misnauer. E a gente tem também os sobrenomes que são um tipo de nome próprio. Entre esses sobrenomes podemos citar Maria da Conceição, Maria de Jesus, onde Conceição e Jesus, embora sendo prenomes, foram dados como sobrenomes em alguns casos, onde as crianças não tinham um nome de família. No Brasil, certos descendentes de pessoas famosas às vezes utilizam o nome e o sobrenome de um ancestral como sobrenome composto, permitindo que eles sejam facilmente identificados como descendentes dos ancestrais famosos. São sobrenomes como Rui Barbosa, Vital Brasil, Miguel Pereira e dentre outros. Antes da gente citar os 10 sobrenomes mais comuns aqui no Brasil, não sei se com vocês acontece o mesmo, mas eu particularmente gosto muito de conhecer as origens e os antepassados, seja através de histórias que os nossos pais ou avós contam, ou vendo através dos sobrenomes ao qual falamos nesse vídeo, em que mostram algumas possíveis origens e significados de nossos sobrenomes, que podemos ter uma ideia de onde nossos antepassados vieram e quais são as nossas descendências. Ou melhor ainda, imagine você poder explorar a história de suas origens através de um mapeamento genético, em que poderá descobrir de onde vieram os seus antepassados, quais as suas linhagens, além também de poder descobrir qual é a composição do seu DNA. Em outras palavras, descobrir quantos por cento você tem, por exemplo, de descendência portuguesa, italiana, indígena, alemã, africana e assim por diante. Além também de poder descobrir quais possíveis problemas de saúde ou tipos de câncer seus antecedentes tinham e poder tomar as devidas providências para que você trate o quanto antes e tenha uma qualidade de vida melhor e mais próspera. E ainda continuando, através desse mapeamento você pode encontrar pessoas que compartilham trechos do mesmo DNA que o seu e com isso poder conhecê-las. E para fazer esse mapeamento é muito simples. Você receberá em sua casa um teste para coletar o seu material genético, que simplesmente é a sua saliva. Pasme, mas a sua saliva conta mais sobre você, sobre a sua saúde e seus antepassados do que você imagina. Após o recebimento e a coleta do material genético, basta você enviar pelos correios e aguardar que chegue nos laboratórios da Genera. E após a avaliação desse material enviado, você receberá um relatório completo na própria plataforma da Genera com todas as informações citadas anteriormente. Clique no primeiro link da descrição para você conhecer melhor a Genera e o seu teste de ancestralidade e de saúde personalizado. Então, vamos prosseguir agora com a lista dos 10 sobrenomes mais comuns do Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem o sobrenome Silva. Esse é de origem portuguesa, em que aqui no Brasil, aproximadamente 5 milhões de pessoas possuem o Silva em seu sobrenome. Esse sobrenome tem como significado floresta, selva ou bosque, e vem do latim. Ele é considerado um sobrenome toponímico, pois provavelmente era dado às pessoas que viviam próximo à Torre de Honra de Silva, junto a Calença, a atual cidade portuguesa de Valença. O segundo nome mais comum no Brasil é o Santos. Esse, de origem espanhola e portuguesa, este sobrenome está presente em mais de 3,9 milhões de nomes brasileiros. Ele surge a partir do latim sanctorum e significa todos os santos. Isso porque era comum com que ele fosse atribuído às pessoas que eram nascidas no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, também um dos sobrenomes mais antigos de Portugal. Em terceiro lugar, o sobrenome Oliveira, de origem portuguesa, está presente em mais de 3,7 milhões de nomes brasileiros. Este, como citamos anteriormente, tem um significado bastante literal, se referindo à árvore que produz oliva, ou cultivadores de oliva, ou até mesmo local cheio de oliveiras, em que, como falamos anteriormente, existem duas possibilidades para a origem do sobrenome. Uma que se refere às pessoas que viviam próximo a essas árvores, e outras é em nome de judeus que foram forçados ao catolicismo, e adotaram esse sobrenome para que não fossem perseguidos na região. Em quarto lugar, o sobrenome Souza, esse também de origem portuguesa, está presente em mais de 2,6 milhões de sobrenomes brasileiros. Este, escrito com letra Z, possui sua origem do latim e é considerado uma variação da forma escrita com S, ou seja, Souza com S, mais comum em Portugal. Este sobrenome significa seixo, pedra, pombo bravo ou aquele que pertence ao rio Souza. Em quinto lugar, o sobrenome Rodrigues. Esse daqui tem uma origem espanhola e portuguesa e faz parte de mais de 2,3 milhões de nomes brasileiros. Este é do tipo patronímico, que significa filho de Rodrigo, em que a origem do sobrenome está ligada às pessoas descendentes de um importante patriarca de nome Rodrigo. Além de ser o sobrenome mais comum no Brasil, possui uma versão em espanhol, sendo escrita com Z no final.
Em sexto lugar, o sobrenome Ferreira, de origem portuguesa e presente no nome de mais de 2,3 milhões de brasileiros. Este é o terceiro sobrenome mais comum de Portugal e suas origens apontam para que ele seja toponímico ou de profissão, em que Ferreira significa que vem da terra rica em ferro, ou pode ser também ferreiro ou o que trabalha com ferro. Curiosamente, em suas mais diversas variações, acaba sendo um dos sobrenomes mais comuns no mundo. Um exemplo é o sobrenome inglês Smith, ao qual falamos anteriormente. Em sétimo lugar, o sobrenome Alves. Esse, de origem portuguesa e também nórdica, esse está presente no nome de mais de 2,2 milhões de brasileiros, em que Alves é um sobrenome patronímico, que se refere a filho de Álvaro, a qual Álvaro, por sua vez, é um nome de origem nórdica, que significa exército de elfos, ou guerreiro elfo. O significado de Alves pode, portanto, ter a extensão de filho do guerreiro elfo. Em oitavo lugar, Pereira, de origem portuguesa, este faz parte do nome de mais de 2,2 milhões de brasileiros. A origem popular do sobrenome brasileiro Pereira é portuguesa e está ligado a um local ou a uma terra. Ele significa árvore que produz peras. Estudiosos remontam o sobrenome a uma propriedade em Vila Nova, de Famalicão, no norte de Portugal, onde as pessoas daquela região adotaram esse sobrenome. Em nono lugar, o sobrenome Lima. Esse, de origem latina, celta e também portuguesa, é encontrado frequentemente em mais de 2 milhões de nomes brasileiros. Esse sobrenome é de origem toponímica, qual Lima significa aquele que pertence ao rio Límia ou aquele que atravessou o Rio do Esquecimento. O rio Lima nasce na Espanha e passa por Portugal, que enfim deságua no Oceano Atlântico. Famílias que viviam nas proximidades desse rio acabaram por associá-lo aos seus nomes, e daí surgiu o sobrenome Lima. E por último, em décimo lugar, a gente tem o sobrenome Gomes. Esse, de origem latina e portuguesa, está atualmente presente em aproximadamente 1,6 milhões de nomes brasileiros. O sobrenome Gomes está associado a uma palavra que seria de origem no latim, gomo ou gome. Sua origem também pode ter vindo do visigótico guma, que significa homem. Esses seriam dos sobrenomes patronímicos para identificar a descendência de uma família. Significa, portanto, filho de Gome ou filho do homem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a origem dos sobrenomes, o porquê os sobrenomes foram adotados, os tipos de sobrenome e, como já falamos no meio do vídeo, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a sua descendência e também outros assuntos referentes à sua genética, clica aqui embaixo no primeiro link para você conhecer o teste da Genera, o teste de ancestralidade e saúde personalizada. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificação. Aproveita também para assistir esses vídeos que vão ficar aqui de recomendação para você. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!